dia, graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje estaremos fazendo a leitura e a exposição do livro de Lucas, capítulo 24, 22, 23 e finalizando no capítulo 24. Amém? E também com isso, finalizando a leitura de mais um livro para a glória de Deus. Queridos irmãos, capítulo 22 do Evangelho de Lucas, veremos que é um capítulo, como todos os outros, que traz para a gente grandes verdades a respeito do Evangelho, pois contém os eventos que levaram à traição, à prisão e julgamento de Jesus. Também inclui no capítulo 22 a última ceia, onde Jesus institui a ceia do Senhor e a negação de Jesus por Pedro. Do versículo 1 a 6, amados irmãos, nós veremos uma conspiração para trair Jesus. Os líderes religiosos, movidos pelo ciúme e pelo medo da influência de Jesus, conspiraram para que ele seja preso e morto. Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, concorda em traí-lo por 30 moedas de prata. Esta trama, amados irmãos, desencadeia os eventos que levaram à prisão de Jesus. Esta passagem destaca a oposição que Jesus enfrentou por parte das autoridades religiosas e o papel da traição no desenrolar desse ato, desse drama que Jesus passou até a sua crucificação. Dos versículos 7 a 23, aqui veremos a respeito da última ceia. Jesus, amados irmãos, celebra a ceia pascual com seus discípulos. Durante a refeição, ele toma pão e vinho, simbolizando seu corpo e sangue, e instrui seus discípulos a fazerem isso em memória dele. Ele prediz então a sua traição, e os discípulos discutem sobre a sua situação. Jesus os ensina sobre liderança servil. Então, nessa última ceia marca, amados irmãos, a instituição da ceia do Senhor, essa santa comunhão que nós fazemos e realizamos hoje, enfatizando a natureza sacrificial da morte de Jesus e a necessidade de humildade e serviço entre seus seguidores. Versos 24 a 38, aqui veremos a respeito da negação de Pedro, que é predita por Jesus. Nesses versículos, Jesus prediz que Pedro o negará 3 vezes antes que o galo cante. Ele também instrui seus discípulos a carregarem dinheiro, espadas e provisões, simbolizando os desafios que enfrentarão nos próximos dias. Essa passagem, amados irmãos, ilustra o conhecimento prévio de Jesus sobre os acontecimentos e destaca a negação iminente de Pedro. Também sublinha a batalha espiritual e a necessidade de preparação e confiança na provisão de Deus. Amém? Olha quantos ensinamentos, a gente tem aqui no capítulo 22. E dando continuidade, nos versículos 39 a 46 aqui de Lucas, veremos que Jesus vai ao Monte das Oliveiras para orar e experimenta grande angústia, suando gotas de sangue. Ele ora para que a vontade do Pai seja feita, mas se submete ao plano de Deus. Seus discípulos, porém, não conseguem ficar acordados e orar com ele. Essa passagem, amados irmãos, revela a profundidade do sofrimento de Jesus e a sua submissão à vontade de Deus. Também ilustra a fraqueza dos discípulos e a importância da oração em tempos de provação.
versos 47 a 53, aqui veremos a respeito da prisão de Jesus. Judas traz Jesus com um beijo, levando-o à sua prisão. Pedro impulsivamente corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, mas Jesus o cura aquele homem. Jesus repreende aqueles que vêm prendê-lo, afirmando que esta é a sua hora de escuridão. Este evento, amados irmãos, destaca a disposição de Jesus em entregar-se a si mesmo e a autoridade sobre a sua situação. A cura do servo demonstra sua compaixão, mesmo em meio à traição. Olha que grande ensinamento o Senhor Jesus nos dá, e que não é nada fácil, não é verdade? Versículo 54 ao versículo 62 de Lucas, aqui veremos a negação de Pedro, também muito conhecida e pregada nos dias de hoje. Pedro, irmãos, nega conhecer Jesus 3 vezes, exatamente como Jesus predisse. E quando o galo canta, Pedro se lembra das palavras de Jesus e chora amargamente, diz a palavra. Essa passagem, amados irmãos, enfatiza a fraqueza humana e o cumprimento da profecia de Jesus. Também prenuncia o evento e a eventual restauração de Pedro, porque mais para frente Cristo, após a sua ressurreição, tem uma conversa maravilhosa com Pedro. No capítulo 23, aqui veremos, amados irmãos, que é um capítulo central do Evangelho de Lucas, pois ele narra a crucificação e a morte de Jesus. Este capítulo também explora temas de justiça, misericórdia e a resposta de vários indivíduos aos eventos que cercaram a crucificação. Então, é um capítulo cheio de narrativas e que Deus nos ajude para melhor entender, amém? Cada um dos pontos. Lucas capítulo 23, do versículo de 1 a 7, aqui Jesus está diante de Pilatos. Os líderes religiosos, amados irmãos, levam Jesus diante de Pilatos, o governador romano, acusando-o de blasfêmia e de incitar o povo à rebelião. Pilatos questiona Jesus, mas não encontra culpa nele. Ele percebe que Jesus é mais uma vítima da inveja dos líderes religiosos do que uma ameaça à política. Esta seção destaca o tratamento injusto de Jesus e o reconhecimento de Pilatos de sua inocência. Prenuncia o conflito vindouro entre a autoridade romana e os líderes religiosos judeus. Dando continuidade, veremos nos versículos de 8 a 12, e aí que aqui Jesus já está diante de Herodes. Pilatos, então, amados irmãos, envia Jesus a Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, que espera ver Jesus realizar um milagre. Herodes questiona Jesus, mas Jesus permanece em silêncio. Herodes e seus soldados zombaram de Jesus e o enviaram de volta a Pilatos. Esta passagem, irmãos, enfatiza a zombaria e a humilhação que Jesus suportou durante suas provações e ressalta seu compromisso em cumprir a vontade de Deus. Versos 13 a 16, veremos aqui novamente a tentativa de Pilatos de libertar Jesus. Pilatos, irmãos, ainda convencido da inocência de Jesus, tenta libertá-lo como parte de uma tradição da Páscoa. No entanto, a multidão exige a libertação de Barrabás, um notório criminoso, em vez de Jesus. Pilatos finalmente cede às exigências da multidão. Este evento, amados irmãos, destaca a pressão política que Pilatos enfrentou e a manipulação da multidão
pelos líderes religiosos. Olha que absurdo. Dos versículos 26 a 43 de Lucas, veremos aqui a respeito da crucificação. Jesus, amados irmãos, é levado ao Gólgota, onde é crucificado entre os dois criminosos. Apesar das zombarias e insultos, Jesus ora pedindo perdão para aqueles que o crucificaram e expressa sua segurança a um dos criminosos que se arrepende, prometendo-lhe um lugar no paraíso. Esse momento, irmãos, é tão especial e enfatiza a natureza sacrificial da morte de Jesus e a sua vontade de perdoar mesmo no seu sofrimento. Também sublinha o tema da salvação através da fé. Versos 44 a 49, veremos ainda a respeito da morte de Jesus. Aqui, amados irmãos, nesse trecho, as trevas cobrem a terra do meio-dia até às 3 horas, e o véu do templo se rasga em dois. Jesus clama: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E então dá o seu último suspiro. O centurião e a multidão que testemunha esses acontecimentos ficam maravilhados. Essa parte do texto é tão importante e mostra o profundo significado da morte de Jesus, simbolizada pelo rasgo da cortina do templo, que significa acesso a Deus para todos os cristãos. A resposta do centurião, amados irmãos, reconhece a singularidade de Jesus, não é verdade? Versos 50 a 56 e finalizando o capítulo 23, aqui veremos o enterro de Cristo Jesus. José de Arimateia, membro do Sinédrio, pede permissão a Pilatos para enterrar Jesus. Ele pega o corpo de Jesus, envolve-o em um linho e coloca-o num túmulo. As mulheres que seguiram Jesus observam o sepultamento e preparam especiarias e perfumes. E nesse momento, nessa passagem, mostra o respeito e o cuidadoso dispensados ao corpo de Jesus após a sua morte e prepara o cenário para a narrativa da sua ressurreição. Amém? Capítulo 24 e último capítulo do livro de Lucas. Aqui nós temos um capítulo profundamente significativo na Bíblia, pois contém, amados irmãos, o relato da ressurreição de Jesus Cristo. Olha que bênção, maravilha, glórias a Deus por isso. Suas aparições, amados irmãos, aos seus discípulos e a sua comissão para eles. Este capítulo marca o Evangelho de Lucas de uma forma maravilhosa e também o cumprimento do plano de salvação de Deus para todos os homens, todos os pecadores. Do versículo 1 a 12, veremos que aqui existe a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, amados irmãos, várias mulheres, incluindo Maria Madalena, visitam o túmulo de Jesus. Eles encontram a pedra removida e o túmulo vazio. 2 anjos aparecem-lhes anunciando que Jesus ressuscitou dos mortos, tal como ele havia predito. As mulheres relatam isso aos apóstolos, que inicialmente lutam para acreditar no seu testemunho. Essa passagem, amados irmãos, mostra o evento central do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Serve de fundamento para a fé cristã, afirmando a vitória de Cristo sobre o pecado e também a morte. Capítulo 13 a 35. Veremos a respeito do caminho para Emaús, também um texto muito conhecido de todos, onde 2 discípulos encontram um estranho no caminho para Emaús, que acaba por ser Jesus ressuscitado. Eles discutem as Escrituras e Jesus explica como elas apontam para seu sofrimento e ressurreição.
Os discípulos convidam-no a ficar com eles, e quando ele parte o pão, eles o reconhecem. Jesus, então, desaparece da vista deles. Olha que momento glorioso. E essa parte desse texto enfatiza, irmãos, a importância de reconhecer Jesus através das Escrituras e não na fração do pão. Ilustra o poder transformador do encontro com Cristo ressuscitado e a necessidade de fé. Amém? Versos 36 a 49. Jesus aqui ele aparece aos seus discípulos também. Jesus aparece repentinamente entre os seus discípulos, que estão assustados, pensando ter visto um fantasma. Ele os tranquiliza, mostrando suas feridas e comendo com eles. Ele abre as suas mentes para entenderem as Escrituras e os comissiona a pregar o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações. Esta passagem, amados irmãos, destaca a realidade física da ressurreição de Jesus, sua continuidade com o seu corpo pré-ressurreição e sua missão para seus discípulos de espalhar o Evangelho pelo mundo todo. Amém? Versos 50 a 53 do capítulo 4, veremos aqui outro momento maravilhoso e sublime, que é a ascensão de Jesus. Jesus, amados irmãos, conduz seus discípulos a Betânia, abençoa-os e sobe ao céu. Os discípulos o adoram com grande alegria e voltam para Jerusalém, louvando continuamente a Deus no templo. Essa parte do texto, amados irmãos, significa que a exaltação de Jesus e a sua entronização à direita de Deus também marca o início do ministério dos discípulos no poder do Espírito Santo. Interessante, irmãos, que no capítulo anterior falamos da traição, prisão, acusação, julgamento, condenação, sofrimento, castigo, crucificação e morte de Jesus, que ocorreram dentro de um período de mais ou menos 12 horas, tudo numa sexta-feira daquela época. Mas agora, irmãos, a morte que parecia vitoriosa teve de perder sua primeira vítima dentre milhares e de milhares e de milhões de pessoas, daqueles por quem Jesus morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou, amados irmãos, e tudo isso para a glória de Deus. Queridos irmãos, e assim nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Lucas. Eu desejo que todos os irmãos tenham tido aí grandes experiências por intermédio deste livro. É um livro desafiador, porque são versículos extensos e também muitas histórias, muitas narrativas, muitos eventos, momentos, mas todos eles, cada um com uma característica diferente, nos trazendo grandes verdades a respeito de Cristo Jesus, a respeito da sua missão e a respeito de nós como homens, né, pecadores e que carecemos da glória de Deus. Que realmente, amados irmãos, os irmãos possam, por intermédio do Espírito Santo, terem aprendido coisas grandiosas através deste livro. Amém? Que seja realmente e tenha sido e continue sendo uma experiência maravilhosa na presença de Deus por intermédio da sua Escritura, por intermédio da tua palavra. Agradeço aos irmãos por esse período, né, em que estivemos juntos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Tenham aí uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras. Que o Espírito Santo venha falar com os irmãos, venha esclarecer aquilo que de repente não ficou tão claro assim. Um forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo livro, se assim Deus permitir. Amém? Fiquem na paz, amados irmãos.